Olá, seja bem-vindo a este vídeo, seja muito bem-vinda. O tema é a cura de um surdo e gago. Nós estamos no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Mas o que essa cura tem de especial? A maneira com a qual Jesus realiza a cura de um homem que era surdo e que falava com muita dificuldade. Nós temos outros relatos de outras curas, onde Jesus se expressa através de sua vontade, ele cura as pessoas. Nesse aqui nós vamos ver que é um pouquinho diferente. Nós vamos tentar entender, dentro da visão do Espiritismo, o que tem de especial nessa cura. Versículo 31. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Jesus estava numa região onde habitavam não-judeus, os chamados gentios. Ele tinha viajado mais de 30 quilômetros ao norte, saindo de Tiro e passado por Sidom. Bom, 30 quilômetros para a gente hoje não é nada, mas nós devemos nos lembrar que eles viajavam a pé naquela época. De lá ele foi para o leste, cruzou o Rio Jordão, viajou para o sul, na costa oriental do mar da Galileia. E ele foi para a região de Decápolis. O que é Decápolis? Deca, 10, polis, cidades. É uma confederação de 10 cidades influenciadas pela cultura grega a leste do Rio Jordão. Por que eu estou falando isso? Porque não estava no seu ambiente, ele não estava entre os judeus, ele estava entre povos que não eram judeus. Versículo 32. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Então, as notícias das curas realizadas por Jesus, elas tinham chegado até esses povos que não eram judeus, e eles pediam que Jesus curasse essa pessoa da maneira que eles estavam habituados, através da imposição das mãos. Versículo 33. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. É uma coisa estranha. Não é simplesmente colocar as mãos e a pessoa se curar. Ele colocou os dedos nos ouvidos, depois colocou a sua saliva e tocou a língua desse homem. Versículo 34. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Versículo 35. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. A gente pode pensar, nossa, mas por que Jesus curou assim? Não dá para saber, a gente não vai ter a mínima ideia. O que nós sabemos que Jesus, por ser de uma evolução até hoje inimaginável, por mais que a gente tente pensar, a gente não consegue pensar que Jesus já era um espírito puro há bilhões de anos, quando ele criou o nosso planeta. Ele tinha o poder de curar, e porque ele escolheu uma maneira e não outra, nós não vamos saber. É ilusão a gente achar, porque ele... Não, nós não sabemos. Nós sabemos desse fato relatado por Marcos, que Jesus curou através do toque dos seus dedos no ouvido e de sua saliva na língua do homem. Porque nós não temos ideia disso. Versículo 36. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia,
mais eles falavam. Por que Jesus não queria que eles contassem o que ele tinha feito? Ele era modesto, humilde? Era, mas a intenção não era essa. Jesus não queria ser considerado simplesmente um realizador de milagres. Por quê? O mais importante que ele tinha para trazer era o anúncio da boa nova. Evangelho, a tradução é boas novas. Que boas novas? Que novidades boas são essas? São notícias a respeito do nosso Pai maravilhoso, de Deus. Se Moisés se relacionava com um Deus tirano, exigente, sanguinário, Jesus nos mostra um Deus Abba, Pai, Paizinho, aquele que é nosso Pai e que nos ama. Ele nos coloca numa outra dimensão de relacionamento com Deus. Então ele não queria que ficassem falando, olha, vá até Jesus que ele cura você. Porque a cura é temporária, né? Porque mais cedo ou mais tarde o nosso corpo de carne vai ser abandonado, nós partimos para uma outra existência. Ele queria trazer algo de mais perene. É uma coisa que até hoje, 2000 anos depois, continua, que é a mensagem que ele nos trouxe. Versículo 37. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Bom, Jesus realizou muitas coisas aqui na Terra, mas a principal que tem potencial de transformar a nossa vida, ele nos ensina sobre Deus, quando ele diz que veio anunciar o reino de Deus na Terra. Que reino de Deus é esse? É um reino onde reina a paz, a justiça, a igualdade. Esse reino só vai ser conseguido, só vai ser obtido quando todos os homens entenderem que são filhos do mesmo Pai. Quando nós pusermos em execução duas leis, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, o reino de Deus se instaura inicialmente dentro de nós. Posteriormente, ele vai se espalhar. São boas ações, bons pensamentos que têm a possibilidade, mais que a possibilidade, a certeza de contaminar as pessoas que estão à nossa volta. Então, que o reino de Deus se instale primeiramente dentro de nós. Eu não consigo mudar meu marido, minha filha, meus colegas de trabalho, os meus parentes, nada disso está no meu poder. O que eu preciso transformar, de fato, é como eu me relaciono com Deus. A partir disso, tudo se transforma. Tem um conto budista que eu gosto muito desses contos budistas, são histórias curtas, semelhantes às parábolas de Jesus, que ele diz que se você está atravessando um local onde o chão é cheio de espinhos, não adianta você querer colocar uma cobertura de couro em todo o piso. Basta que você calce um sapato que proteja os seus pés. Essa proteção dos espinhos do mundo se encontram nos ensinamentos de Jesus, à medida que eu procuro instaurar o reino de Deus dentro de mim, o mundo se transforma. Acreditem que isso é o que Jesus veio nos ensinar. Até o próximo.